o medicamento homeopático funcionava em alguns indivíduos e em outros não. Ou seja, se um indivíduo tem febre e eu tenho medicamento acôniton, eu pego 10 indivíduos, dou o medicamento acôniton para 10 indivíduos, mas só 2 que melhoram da febre, os outros 8 não melhoram. Aí eu pego o medicamento beladona, dou para os 10 indivíduos. Aí eu vejo que os outros, daquele grupo de 8, 2 melhoraram com a beladona, mas 6 não melhoraram. Então ele viu que existia uma suscetibilidade, existia uma afinidade, um tropismo do indivíduo com o medicamento. E ele precisava saber se isso era real. Ele criou o placebo. Ele pegou o placebo, que era um medicamento igualzinho, a forma, o vidrinho, tudo igual, e deu para os indivíduos para saber se o medicamento acôniton a pessoa estava melhorando da febre ou se estava se autossugestionando. Ele fez isso e ele viu que realmente ele tinha razão. Existe uma suscetibilidade pelo medicamento, entendeu? A pessoa tem uma... você tem o seu medicamento da febre, eu tenho o medicamento meu medicamento da febre, um terceiro indivíduo tem o seu terceiro medicamento da febre. Na homeopatia é assim que funciona. Cada indivíduo tem um medicamento diferente para o mesmo sintoma. E aí, quando ele cria o placebo, ele vê realmente que ele estava certo, que existe essa suscetibilidade. O que os ingleses fizeram foi o mesmo que Hahnemann fez há 200 anos atrás. Só que eles botaram uma pitada de veneno, né? Eles fizeram a mesma pesquisa do Hahnemann. O que para todos nós homeopatas é uma verdade, nós sabemos que o medicamento homeopático no indivíduo não suscetível funciona como placebo. Ou seja, se eu te der beladona, mas o medicamento seu da febre for acôniton, o beladona para você vai funcionar como placebo. Entendeu? Porque você não é suscetível a ele. Isso é uma verdade homeopática. Uma verdade que todos nós conhecemos. Os ingleses pegaram a mesma coisa, adicionaram uma pitada de veneno, colocaram na mídia. Agora, por que os ingleses fizeram isso? Porque hoje, em torno de 80% da população do Reino Unido, a primeira opção de escolha de tratamento, quando o indivíduo fica doente, é uma terapia alternativa, seja a homeopatia, a acupuntura, a medicina ayurveda. O cidadão britânico, ele faz a opção pela terapia alternativa como primeira escolha. Ele utiliza a medicina alopática como segunda escolha. Isso gerou no Reino Unido, você sabe que as maiores indústrias farmacêuticas, né, as multinacionais farmacêuticas estão hoje, sempre estiveram no Reino Unido. Sim, né? Sim. Ali é o lugar da indústria, que até então ela não tinha nenhum impacto na economia da Inglaterra e dos países membros do Reino Unido. Não existia um impacto essa opção do britânico pela terapia alternativa não causou um impacto na economia, porque eles tinham as multinacionais aqui na África, Brasil, Índia, que mantinham os royalties dos medicamentos, mantinham economicamente bem esses laboratórios. O que está acontecendo é que esses países que sustentavam essas empresas multinacionais, eles também estão começando a despertar pelas terapias alternativas, e a concorrência muito grande de medicamentos genéricos nesses países fizeram com que essas remessas de royalties para o Reino Unido fossem diminuindo, né? E os laboratórios sentiram o impacto da opção do cidadão britânico pela terapia alternativa. Então eles começaram a usar o tapetão, né? Começaram a apelar e jogar essas informações para ver se causava um impacto. Porque foi o parlamento inglês que fez isso, né? O parlamento inglês que divulgou. Por que o parlamento inglês divulgou? Porque a segunda maior arrecadação do Reino Unido é de medicamento do governo inglês. O governo inglês, a maior arrecadação que ele tem, que depois do medicamento, é arma. Né? Primeira arrecadação econômica, o primeiro indicador econômico do Reino Unido é arma, vender arma.
O segundo é vender medicamento. Então é quando então eles começaram, o parlamento e o governo inglês começou a sentir uma queda nessa arrecadação. Então isso gerou essas reportagens, mas lá na Inglaterra também tem um outro lado, porque a homeopatia lá, ela faz parte do NHS, né, do National Health Service, que é o SUS inglês. Eles financiam a consulta homeopática. Então eles ameaçaram que eles iam tirar, mas a própria população reagiu, porque a população britânica não quer que tire. Então o primeiro-ministro lá fala que vai tirar, mas no dia seguinte tem uma gente, uma multidão na porta lá da casa do primeiro-ministro lá, né? Que lá o primeiro-ministro, ele abre a porta, ele está na calçada, já está levando o ovo na cabeça, né? Então lá é diferente, a coisa lá não funciona como Doutor, aqui. Eu queria só, vou pedir ao senhor que logo após o nosso primeiro intervalo, o senhor falou, mas eu quero saber o seguinte: a homeopatia é uma ciência ou é uma filosofia, teologia? Mas não, agora não, no intervalo, depois do intervalo. Então, eu queria saber o que a dona Eloá também quer saber, a diferença entre homeopatia e fitoterapia, e eu quero saber se a homeopatia é ciência, ou se é água com açúcar, é magia, é outras coisas que eu ia falar, mas não pode, que vai dar processo. Fica frio. O que é a tal da homeopatia? Conta para nós agora no beabá. Para quem não sabe, quem já usou, sabe, faz tratamento, tudo bem. Então, primeiro, é da dona Eloardo, que tem dia que a gente manda um abraço. Homeopatia e fitoterapia são coisas diferentes, né? Muitas pessoas confundem a homeopatia com fitoterapia. Fitoterapia é o tratamento à base de ervas, né? De chás, de extratos de erva, né? Chás, tinturas, de cocos, onde, na verdade, são ervas, são extratos puros de erva, né? A homeopatia, ela não é uma fitoterapia. Por quê? Porque o medicamento homeopático, diferente da tem duas diferenças básicas. A primeira é que a fitoterapia, ela obedece ao mesmo princípio da medicina convencional, né? Ela tem um fitoterápico antitérmico, um fitoterápico anti-inflamatório, um fitoterápico analgésico, e a homeopatia não. A homeopatia, muitos remédios homeopáticos, eles partem do fitoterápico, né? Por exemplo, uma arnica homeopática, ela parte do extrato de arnica, da tintura de arnica, que é um fitoterápico. A gente começa a produzir o remédio onde o fitoterápico é um medicamento. Dali a gente vai fazer as chamadas ultradiluições da homeopatia, né? Que essa é a grande questão da homeopatia, e a gente vai entrar na ciência. O que é a ultradiluição? É uma diluição, a gente vai diluindo aquela arnica, diluindo, e diluindo, e diluindo, e diluindo, até o momento que não existe mais quimicamente detectável nenhum elemento biológico existente naquele medicamento homeopático. Essa é o grande X da questão da homeopatia, que gera toda a polêmica em relação à homeopatia. Como é que digamos assim, a solução altamente diluída, que quase virou água de novo, funciona? Isso é a grande interrogação, que durante muito tempo foi um desafio para a ciência, né? E hoje não é mais, mas durante muito tempo essa interrogação, que foi a ultradiluição homeopática, ela realmente foi confundida com muitas coisas, com magia, com esoterismo, enfim, com múltiplos conhecimentos paralelos que na verdade não tem nada a ver com homeopatia. Homeopatia não é magia, homeopatia não é espiritismo, homeopatia não é água com açúcar, não é isso. Homeopatia é uma ciência empírica, uma ciência experimental, e que foi bem decodificada, foi bem traduzida pelo criador dela, que foi Samuel Hahnemann, num livro que é
o órgão da medicina homeopática, né? Ali ele coloca os princípios básicos da ciência homeopática, que a gente chama de a lei dos semelhantes, medicamento único, doses infinitesimais, e toda uma experimentação clínica que mostra, que credencia a homeopatia como uma ciência moderna. E a pergunta que você me coloca, a homeopatia é ou não ciência, né? Eu gosto sempre de colocar que a homeopatia nunca foi investido nenhum dólar, ou nenhum euro, ou nenhum real a favor, né? Nunca ninguém chegou para a homeopatia e falou assim, olha, eu vou fazer propaganda da homeopatia, vou fazer reportagem na televisão, vou fazer o propagandista do homeopata para visitar os colegas médicos nos seus consultórios.